Olá pessoal, espero que vocês estejam muito bem. Dando continuidade aos nossos estudos em ondulatória, falaremos hoje um pouquinho sobre acústica, que vai ser o estudo de todas as ondas sonoras e as propriedades dessas ondas sonoras. Bora ver lá. Beleza. Então, pessoal, fazendo a introdução de acústica. Então, acústica. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de isolamento acústico, esse tipo de coisa. Por exemplo, tem uma casa de show, qualquer lugar por aí de festa, esse tipo de coisa. Tem que ter isolamento acústico para não atrapalhar a convivência com os vizinhos, certo? Porque imagina se você mora do lado de uma, sei lá, onde tem shows, por exemplo, e você tem que toda noite tem que escutar aquele som alto. E não é som alto que a gente vai ver o que é som alto daqui a pouco, certo? Aquele som forte, com intensidade forte. Complicado. Então, por isso tem que ter o isolamento acústico. Então, acústico, quando a gente fala de acústica, vai ser todo o estudo das ondas sonoras, ou seja, dos sons, das ondas sonoras, e ou suas propriedades, seus fenômenos, dá na mesma, e seus fenômenos. Então, tudo que ocorre com os sons é estudado pela acústica, certo? Bora definir o que é som, pessoal. Extremamente importante saber o que é som. Então, som. Som vai ser, pessoal, o que ele é? Ele é uma onda mecânica, onda mecânica. Se é onda mecânica, precisa de meio material, ou seja, não temos som no vácuo. Ou seja, quando a gente vê, sei lá, um filme de ficção científica, onde o pessoal consegue se comunicar, por exemplo, na Lua, esse tipo de coisa, não é possível, sem ter certa comunicação pelos aparelhos devidos, certo? Ou seja, o pessoal consegue até se gritar, por exemplo, na Lua, ninguém escuta. Como é vácuo, não tem como fazer a propagação do som. Então, o som é uma onda mecânica, precisa de meio material. Continuando. O som, pessoal, também ele é uma onda longitudinal. Onda longitudinal. Longitudinal. O que isso quer dizer? Que a direção de propagação ela é paralela à direção de vibração. Ou seja, eu estou falando aqui agora. As minhas cordas vocais estão vibrando paralelamente ao sentido de propagação da minha voz. E isso caracteriza uma onda longitudinal, certo? Outra coisa também que caracteriza o som, pessoal, é que ele ocorre por fenômenos de rarefação, rarefação e de compressão. Eu explico o que é isso aqui. Compressão. O que isso quer dizer, pessoal? Rarefação, eu vou explicar daqui a pouco. Deixa eu ver se está por aqui. Não tá, deixei do outro lado. Depois eu explico o que acontece certinho. A rarefação, pessoal, vai ter áreas, regiões onde a pressão vai ser muito baixa. E compressão vai ter áreas, regiões onde a pressão vai ser mais alta, vai ser maior. Então vai ter várias situações assim. Por exemplo, o som está se propagando para cá, nessa direção. O som se propaga por como? Tem a compressão das moléculas de ar, depois tem a rarefação. Elas ficam mais soltas, ficam mais livres, mais distantes uma das outras. Deixa eu voltar mais um pouquinho. Porque não está voltando, meu Ctrl Z. Não sei porque não está voltando. Eu volto na marra aqui. Não está indo também. Então vou fazer na marra aqui. Então ficam mais distantes uma das outras. Certo? Tem aqui então a rarefação. Depois volta a ter compressão. Compressão de novo. Depois volta a ter rarefação. E assim por diante, pessoal. E assim o som vai se propagando. Com compressão e rarefação. Compressão e rarefação da matéria. E assim vai se propagando. Extremamente importante, mesmo que a matéria esteja sendo comprimida e rarefeita, não existe transporte de matéria. Transporte deixa eu passar um pouquinho para cá, de matéria. Por que eu falo isso? Pessoal, as ondas, na verdade, elas transmitem somente energia. Não tem transporte de matéria nas ondas, pessoal. É extremamente importante isso, certo?
Então, o som é uma onda mecânica, uma onda longitudinal, e que se dá por fenômenos de rarefação e de compressão. Beleza? Bora continuar. Aqui, então, eu tenho para falar sobre o espectro audível, não visível, agora espectro audível. Só vou parar um pouquinho que eu tenho que pegar minha água, que eu nem sei onde tá. Já volto. Beleza. Água em mãos. Pessoal, aqui eu botei a nossa orelha, como sabe como fala isso? Sistema auditivo. Falo de orelha interna, agora é muito feio falar orelha interna. Pessoal, tem uma coisinha extremamente importante aqui, ó. Essa criança aqui, ó. O tímpano. O tímpano. Certo? Então, essa criança que está aqui, ela é responsável pela percepção auditiva que nós temos. Ele é o responsável. Ele vibra e a gente tem a sensação de audição. Bora lá. Deixa eu botar isso aqui para aqui, para cá, que eu vou ter que falar uns negócios aqui. Pessoal, a gente começa fazendo o seguinte. O que vai dizer pra gente aí se a gente consegue ou não escutar uma onda sonora é a frequência dessa onda sonora. Então, de acordo com a frequência, a gente consegue ou não escutar o som. Vamos lá. Começa com infrassom. Então, os infrassons a gente não consegue escutar. Infração a gente não consegue escutar. E nem os ultrassons. Nicolas, tem a ver com o ultrassom que grávida faz? Tem tudo a ver, exatamente isso aqui. Aí aqui dentro, pessoal, então vai ter menor que infração e maior que infração, maior que infração, menor que ultrassom. Aí vem o espectro audível. A gente começa a escutar, pessoal, em 20 Hz. Em 20 Hz a gente já começa a escutar. Aí vai ter a faixa audível, as frequências onde a gente consegue escutar o som. E isso aqui, pessoal, vai até 20 mil Hz. Então, o ser humano, em média, ele escuta os sons entre 20 Hz e entre 20 e 20 mil Hz. Então, tudo que está dentro dessa faixa aqui, desse intervalo, a gente consegue escutar. Então, esse é chamado de espectro audível. Espectro audível. Então, pessoal, vejam aqui. O ser humano consegue escutar de 20 até 20 mil Hz. Os golfinhos, por sua vez, eles conseguem escutar os infrassons. E já os morcegos conseguem escutar os ultrassons. Aqui, eu peguei uma imagem antiga, agora tem que ter dois S, né? Reforma aí, certo? Infrassons e ultrassons. Olha que interessante aqui. Veja que a frequência, ela está diminuindo nesse sentido aqui, certo? Tá aqui. Vejam, pessoal, olha essa onda. Ela não tem uma frequência menor, ela não demora mais tempo para acontecer um ciclo. Olha essa aqui, com a frequência bem maior, fica mais juntinho uma da outra. Isso caracteriza uma frequência maior. E isso caracteriza uma frequência menor. Simplesmente olhando o gráfico da onda. Olha o espaçamento que eu tenho entre uma crista e outra. Olha o espaçamento aqui, é muito pequenininho. Ou seja, no mesmo intervalo de tempo, eu tenho muito mais ciclos aqui, ciclos ondulatórios, do que aqui. Então, aqui, logicamente, vou ter uma frequência muito maior do que aqui. Certo, pessoal? Então, a gente consegue escutar de sons entre 20 e 20 mil Hz. O que acontece? Bora lá. Os sons entre 20 e 20 mil Hz, eles vão sensibilizar o tímpano. Aí o tímpano que ele vai vibrar, que vibra na mesma frequência da onda sonora. Ou do som, da onda sonora. Da onda sonora. Pessoal, o que eu falei para vocês? Que vibra quando eu submeto um objeto numa frequência que faz ele vibrar. Que fenômeno que a gente tem? A gente tem um fenômeno de ressonância. Então, pessoal, a onda sonora emitida, ela entra em ressonância com o seu tímpano. Aí, a partir disso, o tímpano faz a recepção desse som, transforma isso em um sinal elétrico que é mandado para o cérebro, e o cérebro faz essa transformação, essa leitura, e a gente consegue escutar. É assim que funciona. Certo? Passamos. Aqui, pessoal, já vou falar sobre a propagação do som. Eu tinha falado para vocês, deixa eu aumentar um pouquinho essa imagem. Olha lá.
Aqui. Vejam, compressão. Olha as moléculas, são muito mais próximas das outras aqui, ó. Aqui, a região de compressão. Olha a região de rarefação. Ó, a distância entre as moléculas é maior, ó. Então vejam, aqui tem um alto-falante, alguma coisa, e o som se propagando para lá. Vejam que a direção de propagação é, igual é paralela à direção de vibração, ou seja, o som é uma onda longitudinal, como já tinha dito. E a rarefação, então, eu tenho pressão baixa. Então, na rarefação, eu tenho baixa pressão. E na compressão, no caso aqui, eu tenho alta pressão. Então, compressão, rarefação. Isso aí, sucessivamente, vai dar, vai acontecer, vai fazer com que o som se propague. Beleza. A propagação do som. O que a gente precisa saber sobre isso? O som, não vai deixar eu mudar? Pode, tudo bem. Necessita de meio material. Necessita de meio material. Porque é uma onda mecânica. Uma onda mecânica. O som, pessoal, os sons, na verdade, são ondas tridimensionais. O que isso quer dizer? Ela se propaga para as três direções. Ele vai para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Certo? Por exemplo, se eu falo uma pessoa que está nas minhas costas, ela vai conseguir me escutar. Por quê? Porque o som é tridimensional, se propaga para todas as direções. Como a luz também é uma onda tridimensional, certo? Então, a onda sonora é uma onda mecânica longitudinal que ocorre por meio de rarefações e compressões e é também uma onda tridimensional. Pessoal, se eu falei para vocês que a onda mecânica é uma onda se eu falei que a onda sonora é uma onda mecânica, ela precisa de meio material. Pessoal, então, tem que lembrar um pouquinho de lá de condução. Na condução, ela não era predominante nos sólidos, por quê? Porque usava de meio material, se propagava de molécula a molécula. O som se propaga igual. Isso implica que a velocidade do som no sólido vai ser maior que a velocidade do som no líquido e vai ser maior que a velocidade do som no gás, ou no caso o ar, por exemplo, no gás. Por que, Nicolas? Por que acontece isso? Estranho, não era para ser maior no gás, ter uma resistência menor? Então, o som ele se propaga de molécula a molécula. No sólido, eu tenho uma maior agregação. Agregação. Eu tenho também uma maior densidade molecular. Ou seja, tem mais matéria no mesmo espaço, no mesmo volume. Então, a onda sonora se propaga mais fácil no sólido, porque tem mais meio para ela se propagar. Lembra dar o pulo de 30 centímetros ou o pulo de 30 metros? Aqui é a mesma coisa. No sólido, como as moléculas estão mais próximas, o som tem mais facilidade para se propagar. Por isso que ele tendo mais facilidade, ele se propaga mais rápido no sólido. Olha só para efeito de comparação. No ar, que geralmente é que a gente conta, tipo, por exemplo, você falando com um parente seu, mãe, pai, irmão, namorado, namorada, o som se propaga no ar, certo? Então ele vai viajar, pessoal, a 340 metros por segundo. Na água, mais ou menos 1.500. No ferro, 5.200. E no vidro, 4.500, mais ou menos. Então vejam, aqui que são dois sólidos, é muito maior do que no líquido e é muito, muito maior do que no ar. Por quê? No estado sólido, as moléculas estão mais próximas, então o som tem mais facilidade para se propagar. Beleza? Continuamos. Vamos mudar a cor aqui. Vou dar preto. Beleza, beleza, beleza. Pessoal, mesmo falando de matéria sólida, matéria líquida e matéria gasosa, eu lembro vocês novamente que na ondulatória somente energia se propaga, não há propagação de matéria. O que pode ocorrer, sim, é a vibração da molécula em torno de um ponto de equilíbrio. E isso pode ocorrer. Isso ocorre, na verdade, isso ocorre. Mas, por exemplo, se uma onda se propaga num material, o material não vai se ser arrastado, não vai ser transportado. A molécula desse material pode vibrar dentro de uma posição de equilíbrio, mas ela não é arrastada pela onda. A onda somente carrega, transporta energia. Extremamente importante, porque é a definição clássica de onda, que é o efeito ondulatório periódico que carrega, transporta somente energia e não matéria. Pessoal, o som ele tem qualidades, certo?
Ele tem qualidades, não tem defeitos. Nós temos 3 qualidades do som. A gente começa, pessoal, falando da altura do som. Altura. Aqui que o senso comum faz a gente errar um pouquinho. E é normal a gente falar, o som tá alto, o som tá baixo. Só que na ondulatória tem uma diferença bastante clara aqui, pessoal. No que? A altura, ela vai ser relacionada à frequência do meu som. Então vai ser relacionada à frequência desse som. E aí a gente faz 2 distinções. Se eu tenho uma frequência alta, esse som vai ser um som alto, e ele vai ser configurado como sendo um som grave. Exemplo de som grave: o mugido de um boi, de uma vaca, o ronronado de um gato, são exemplos de sons altos, sons graves, certo? Na verdade, na verdade não é grave. Deixa eu voltar, volta. Aqui vai ser agudo, pessoal, eu tava confundindo. Aqui vai ser agudo. Então, se eu tenho uma frequência alta, o som vai ser alto, o som vai ser agudo. Exemplo de som agudo: miado do gato e não ronronado. Exemplo: giz na lousa. Certo? Então vai ser aquele barulhinho irritante, aquele barulhinho extremamente agudo. Então isso implica numa frequência alta do som. Se a frequência do som é baixa, o som, logicamente, ele vai ser baixo. Aqui sim, o som vai ser grave, certo? E aqui temos o mugido do boi e temos sim um ronronado do gato, certo? Então aqui temos essas 2 distinções. Se a minha frequência é alta, é grande, eu vou ter um som alto e, portanto, um som agudo. Só lembrar do giz passando na lousa. Isso é um som alto, um som agudo. Se eu tenho uma frequência baixa, eu tenho um som grave. Então vai ser como fosse uma vaca mugindo, como fosse um gato ronronando. Certo? Essa é a primeira qualidade do som, a altura. Próxima qualidade do som vai ser, pessoal, a intensidade ou sonoridade. Intensidade ou sonoridade. O que é sonoridade e o que é a intensidade? Aqui, pessoal, vai ser relacionada à energia da minha onda. A energia da minha onda. Então, o quanto de energia essa onda carrega. Então, por isso que no senso comum a gente fala que um som é alto, que a gente escuta o som muito forte, aí tem a ver com a intensidade do som. Então, quando a gente fala, geralmente a gente fala que o som é alto, na verdade o som não é alto, o som é forte. Certo? Então, quando o som vizinho está escutando uma música chata, muito alta, não é alta. A música não está alta. Tá? O som está forte. Porque está com a potência muito grande e que está indo até sua casa se atrapalhando. Então, portanto, se é um som que tem uma alta energia, vai ser um som classificado como forte. Vai ser um som intenso. Então, esse é o som que a gente fala geralmente alto, mas não é alto, vai ser um som forte. Tem a ver com a quantidade de energia, a intensidade de energia que esse som carrega. Se esse som tem uma energia baixa, vai ser um som que fraco. Um som fraco, que mal dá para escutar. Vai ser um som não intenso. Não intenso. Certo, pessoal? Então, bastante atenção aqui. Um som alto vai ser um som que tem uma frequência alta, um som agudo. Um som grave, um som baixo, vai ser um som que tem uma frequência baixa. Um som forte, que incomoda quando o vizinho está escutando, é um som que tem alta energia, um som intenso. E um som dito fraco é um som que mal dá para escutar, um som não intenso. E a terceira, na verdade, qualidade, é o que a gente chama de timbre. Timbre. O que é o timbre? O timbre, pessoal, ele vai ser relacionado, então é relacionado à forma geométrica da minha onda. Geométrica da minha onda. E o que isso faz, Nicolas? Isso permite a gente, então, ter relato com a forma geométrica e permite a distinção de sons com mesma altura
mesma altura. Então, som, o que é som com a mesma altura? Frequência iguais. E mesma intensidade. O que é intensidade? Com a mesma energia. O que isso quer dizer? Por exemplo, por isso que eu consigo saber se o cara tá tocando um violão, tá, botou um ré no violão ou um ré no piano. É o timbre que faz eu saber se o cara tá tocando um violino, tá tocando um violoncelo. O cara tá tocando, sei lá, um triângulo ou tocando, sei lá, um reco-reco. Certo? Então é o timbre que nos permite fazer essa distinção. A onda pode ter a mesma altura, a mesma frequência, a mesma intensidade, a mesma energia por ela carregada, só que o timbre dela vai ser diferente, porque elas vão ter formas geométricas diferentes, certo? Então, com isso, escutando os sons de timbres diferentes, a gente consegue classificar não, mas distinguir qual é a fonte de cada som. Se é um piano, se é um violoncelo, se é um violino, se é um violão, se é uma guitarra, se é um reco-reco, independente do tipo de coisa. Certo, pessoal? Beleza, passemos. Próxima vai ser efeito Doppler, efeito Doppler, efeito Doppler. Pessoal, o efeito Doppler, ele vai ser o quê? Vai ser uma aparente mudança na frequência, na frequência do som por conta do afastamento ou aproximação do observador e da fonte. Eu explico. O que isso quer dizer? Pessoal, às vezes quando passa uma ambulância, parece que o som da sirene vai mudando, parece que está tocando mais, tocando menos, isso é a variação da frequência. Mas na verdade a frequência continua a mesma, mas para a gente parece que está mudando. O que isso tem a ver? Bora lá. Quando a gente tem uma aproximação, a gente vai ter o quê? A frequência aparente vai parecer maior. Então, quando a ambulância se aproxima da gente, parece que a sirene dela tá tocando mais vezes, certo? Mas não tá tocando. Parece, mas não é. E quando tem afastamento? E quando tem afastamento é o contrário. Então, quando a ambulância está se afastando da gente, afastamento, vai parecer que a frequência da sirene tá tocando menos. Parece que a sirene tá tocando menos vezes por segundo, mas não, tá tocando a mesma coisa. Pessoal, por favor, eu peço que vocês façam essa análise usando o movimento retilíneo uniforme, lá de Física 1. Mantendo, Física 1 aqui, mantendo a velocidade do som constante e aumentando a distância do som, da propagação do som. Vocês vão tirar se a frequência aumenta ou diminui. Certo? Então, regra geral, em linhas gerais, quando tem aproximação do observador e da fonte, a frequência do som parece maior do que verdadeiramente é. Quando eu tenho um afastamento da fonte do observador, a frequência aparente parece ser menor do que verdadeiramente ela é. Certo? Então, gravem essas duas coisas. Aproximação, frequência aparente maior. Afastamento, frequência aparente menor. Pessoal, a gente tem uma formulazinha geral, que é o quê? A frequência aparente, ela vai ser igual à frequência propriamente dita do som, vezes a velocidade do som, mais ou menos, eu explico por que o sinal, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Nicolas, quando é mais, quando é menos? Pessoal, é um pouquinho chatinho de fazer isso aqui, certo? Um pouquinho chatinho. Mas recomendo a vocês a análise dessa figura aqui. São 4 casos apenas, dá para gravar bem o jogo de sinais que tem que fazer. Quando a fonte e o observador estão indo de encontro, quando estão se afastando propriamente dito, quando os dois estão indo para o mesmo lado, para a direita, quando estão indo para o mesmo lado, para a esquerda. Só dá uma olhada nessa tabela aqui para saber qual jogo de sinal tem aqui.
Isso aqui, pessoal, no Enem eu acho um pouco difícil cair isso aqui. Acho um pouco difícil. Mas a relação de frequência aparente na aproximação e no afastamento, aumentando na aproximação e diminuindo no afastamento, é obrigatório de saber para fazer o Enem. Tem que gravar essas duas informações aqui. Frequência aparente parece maior na aproximação e parece menor no afastamento. Isso tem que saber. Bora passar. Efeito Doppler. Reflexão. Deixa eu tomar água. Pessoal, a reflexão nos sons, ela tem dois subfenômenos extremamente importantes. Vai ser o eco e a reverberação. Eu explico um e o outro. Vamos começar pelo eco. O eco, pessoal, vai ser a reflexão do som. Reflexão do som. Então, o som vai e ele volta. Então, a gente tem uma dupla sensação auditiva. Uma dupla sensação auditiva. A gente escuta o som direto. Eu vou botar reflexão do som direto. Reflexão do som direto. E volta o som que a gente fala de som refletido. Certo? Volta refletido. Então, tem a reflexão do som direto. Mas, vou botar um com. Com clara distinção entre ele e o som refletido. Então, no eco, pessoal, a gente fala alguma coisa. Volta esse som refletido, mas a gente consegue saber perfeitamente qual era o som direto, então o som que saiu da fonte, e o som refletido. É perfeitamente possível de fazer a distinção entre som direto e som refletido. Isso caracteriza o eco. Outra coisa, tem uma distância mínima entre observador, então a distância mínima entre observador e obstáculo. Por quê? O nosso sistema auditivo, pessoal, ele só consegue fazer a captura de som, a interpretação do som, em intervalos de 1/10 de segundo. Então, se o som volta mais rápido que isso, a gente não consegue ter essa sensação, a gente não tem a percepção de eco. Então, para que tenha eco, a pessoa que está emitindo o som precisa estar no mínimo a 17 metros do obstáculo. Se ela estiver numa distância menor de 17 metros, ela não consegue perceber o eco, a sensação de eco, certo? Por quê? O som vai voltar no intervalo de tempo menor que 1/10. O nosso ouvido, nosso sistema auditivo não consegue ter essa percepção. Então, por isso que a pessoa tem que estar no mínimo a 17 metros do obstáculo para que a sensação de eco seja obtida pelo observador. Certo? E a gente também tem, além do eco, a gente vai ter a reverberação. Reverberação. O que é a reverberação? Mesma coisa, quase. Tem a emissão do som, tem a reflexão do som, mas aqui a gente não tem uma clara distinção entre o som direto e o som refletido. Então, o som refletido prolonga a sensação auditiva. Pessoal, existe ou há, como que eu posso falar isso? Como posso falar isso? A confusão entre som direto e refletido. Então, pessoal, a gente tem o som direto saindo da fonte. O som refletido, quando ele volta, ele se confunde com o som direto, certo? Não dá para... Então, prolonga a sensação de audição, e a gente percebe só que foi prolongado, mas a gente não percebe, não tem a clara distinção entre som direto e som refletido, certo? Então, no eco, a gente tem a clara distinção entre som refletido e o som direto, certo? O som direto é o som que foi, o som refletido é o que voltou. E na reverberação, o som refletido, na hora que ele volta quase quando o som direto está acabando. E ele prolonga a sensação auditiva causada pelo som direto. Então, essa é a principal diferença entre eco e reverberação.
No eco, consigo distinguir muito bem, claramente, qual é o som direto, qual é o som refletido. Na reverberação, o som refletido se confunde com o som direto, aumentando a percepção auditiva. Certo? Passamos. Beleza. Pessoal, preciso falar de 4 coisinhas com vocês aqui. A primeira delas são ondas estacionárias. Ondas estacionárias. Então, a gente vai ter uma onda sonora desse tipo aqui. Indo para cá. Ela vai bater aqui. Pessoal, então essa onda aqui, eu vou botar de onda original. Original. Onda, e ela está se propagando da esquerda para a direita. Original. Quando ela, aqui vai ter, ela vai encontrar uma coisa que vai fazer ela refletir. Então, aqui eu tenho um obstáculo. Quando ela bate nesse obstáculo, pessoal, ela vai voltar, ela vai se refletir. Então, ela vai refletir, deixa eu fazer um pouquinho melhor. Então, ela vai bater aqui, ela vai refletir mais ou menos assim, certo? Deixa eu fazer daqui para cá que é mais fácil. Assim, mais ou menos assim. Deixa eu só fazer tudo para lá, que é mais fácil. Certo? Ela vai refletir. Lá, 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 meu pai amado. Mais ou menos assim. Pá, vai bater aqui. Beleza. Bateu aqui. Essa onda laranja, ela vai se propagar da direita para a esquerda. Então, a onda. Então, essa aqui é a onda refletida. Refletida. Então, o que que é a onda ondulada? O que que é uma onda estacionária? Uma onda estacionária. Ela vem de uma onda original, se propagando. Existe a reflexão dessa onda original. Volta a onda refletida em sentido oposto e temos a interferência entre onda direta e onda refletida. Tem dois fenômenos ondulatórios, tem reflexão e depois tem interferência. Precisamos marcar alguns pontos importantes aqui. Primeiro deles, esses pontinhos aqui, ó, onde temos amplitude zero. Esses pontinhos são conhecidos como nós. Os pontos de amplitude máxima são conhecidos como ventre. Então, amplitude zero, nó. Amplitude máxima, ventre. E notem, pessoal, o comprimento de onda aqui, se eu pegar quase essa bolinha aqui, o comprimento de onda não é um ciclo completo? Então, um ciclo é isso aqui, desceu, completou. Aqui seria um comprimento de onda. Então, aqui, pessoal, eu tenho lambda sobre 2. Aqui, eu tenho lambda sobre 2. Então, cada bolinha, vamos chamar de bolinha, cada bolinha de uma onda estacionária tem um comprimento de onda dividido por 2, é metade do comprimento de onda. Por que isso, Nicolas? Pega qualquer onda aqui, pode pegar a roxa aqui, ó. Qual um ciclo completo da roxa? Vou, desci, equilíbrio, subi, equilíbrio. Fechou. Então, aqui eu tenho um comprimento de onda inteiro. Se aqui eu tenho metade, então aqui vai ser lambda sobre 2. E se aqui eu tenho a outra metade, aqui também vai ser lambda sobre 2. Não confundam, pessoal. Na bolinha aqui não tenho lambda, eu tenho lambda sobre 2. Pode pegar qualquer análise. Pode pegar a onda original, a roxa, ou a onda refletida, a laranja. Certo? As duas têm mesmo comprimento de onda. Mas nessa bolinha aqui, ó, essa distância aqui, é lambda sobre 2, e não lambda. Tem que tomar cuidado. De novo, onda estacionária. Eu tenho uma onda se propagando, ela bate num obstáculo, ela se reflete, e depois, além da reflexão, eu tenho interferência entre onda original e onda refletida. Onde eu tenho amplitude zero, eu chamo de nó. Onde eu tenho amplitude máxima, eu chamo de ventre. A distância de uma bolinha entre um nó e outro, eu tenho lambda sobre 2, e não lambda. Passemos. Pessoal, aqui eu vou ter cordas vibrantes. E o que isso quer dizer? É uma onda sonora se propagando em cordas. Pessoal, aqui o que acontece? Eu tenho uma corda, beleza. Aqui, N vai ser o número de ventres. Número de ventres. Tem que ficar bastante certo isso aqui. Por quê? Veja aqui, pessoal. Cada ventre que eu tenho, eu vou ter um harmônico diferente. Eu chamo de harmônico isso aqui. Vejam, aqui eu só tenho um ventre. Olha o ventre aqui. Tem um ventre. Então, aqui, N igual a 1. Então, eu boto 1 aqui. Então, o comprimento dessa corda vibrando com um harmônico é o quê? L lambda sobre 2. Por quê?
Pessoal, aqui eu não tenho metade da minha onda. Se eu prolongasse dela, seria uma onda assim, mais ou menos. Aqui sim eu teria lambda. Só que eu tenho metade. Então o L, que é o comprimento da corda, vai ser somente lambda sobre 2. Ó, daqui até aqui seria lambda. Só que a corda só tem meia onda. Ó, quer ver? Ó, sai do equilíbrio, chega na crista, chega a equilíbrio de novo. Não chega a ter vale. Só tem um ventre aqui. Então, pessoal, aqui eu tenho lambda sobre 2. Tem o comprimento da corda igual a lambda sobre 2. Deixa eu tirar esse desenho. Aqui ficou muita coisa. Deixa eu fazer isso aqui. Opa, deixa eu voltar. Não tá deixando eu voltar. Eu apago na marra, então. Deixa eu apagar isso aqui. Apaguei. Então, pessoal, eu vou ter uma fórmula para fazer geral isso. O comprimento da minha corda vai ser o quê? O número de ventres que eu tenho na minha onda sonora que faz vibrar minha corda, vezes o comprimento de onda dividido por 2. Comprimento da minha corda, número de ventres, vezes lambda dividido por 2. Com isso aqui, eu consigo tirar a frequência. Pessoal, eu não vou fazer, mas é só manipular para assumir que esse lambda e entrar com frequência e velocidade. Então, a frequência vai ser o quê? O número de ventres vezes a velocidade dividido por 2 vezes L. Então, essas duas formulazinhas aqui. Eu recomendo que vocês gravem essa daqui. Recomendo que vocês gravem essa daqui. Por quê? Depois é só combinar frequência e velocidade para tirar o lambda, certo? Tem que lembrar lá da relação fundamental da ondulatória, que é o quê? V lambda F, certo? Então tem que lembrar lá. E geralmente, no ar, a velocidade vai ser 340 metros por segundo. Mas não precisa saber não, geralmente eu preciso estudar isso aqui. Precisa saber o que também disso aqui? Que velocidade de uma onda propagando uma corda, que é a força que eu boto da minha corda dividido pela densidade linear da minha corda. Extremamente importante. Certo? Tem que saber isso aqui também. Passemos. Pessoal, agora temos tubos abertos. O que eu estou fazendo agora aqui? Antes a minha onda sonora estava se propagando numa corda. Agora eu vou pegar um tubo, como se fosse um canudinho. Imagina que você pega um canudinho e fala alguma coisa. Pessoal, querendo ou não, a onda tem que passar por dentro do canudinho. A voz, se pegar um canudinho e falar, gritar, a sua voz vai se propagar pelo ar que está dentro do canudinho. Então é isso que acontece. O que eu quero que vocês gravem de tubos abertos? Pessoal, notem que aqui e aqui é aberto. É aberto, ó, não é fechado, não é assim, ó. Não tem um nó, é aberto. Então, nas duas extremidades de um tubo aberto, eu tenho abertura. Tá aberto aqui, ó. Pelo amor de Deus, marque isso aqui. Por quê? Agora, eu não vou notar N como ventre. N vai ser o número de nós. Pessoal, atenção. Para cordas, N é igual ao número de ventres. Para tubos, N vai ser o número de nós. Para tubos, N igual ao número de nós. Toma cuidado. Isso é mais importante. Por quê? Aqui, se for ver, eu teria 2 ventres, mas eu só tenho somente um nó. E na fórmula vai botar N igual a 1 aqui. Então é o número de nós. Toma cuidado. Por quê? Para tubos abertos, a fórmula vai ser igual à propagação de ondas sonoras em cordas. Igualzinho. Só que o que vai mudar, Nicolas? O N para corda vai ser ventre e o N para tubo vai ser o número de nós. Mas a fórmula é igual. Por quê? De novo, olha lá, primeiro harmônico. Por que primeiro harmônico? N igual a 1. Mas N agora é o número de nós. E só tem um nó. Olha aqui, só tem um nó. Imagina que isso aqui é o canudinho. E isso aqui é a onda sonora da sua voz passando dentro do canudinho. Só tem um nó. Então vai ser como isso aqui? L, que é o comprimento do canudinho, comprimento do tubo, não comprimento da corda, dá pra fazer às vezes. N, que é o número de nós agora, vezes lambda dividido por 2. Vejam, como eu sei que é lambda dividido por 2? Só pegar aqui, pessoal. Olha aqui. Aqui, esse pedaço aqui é como se tivesse lambda sobre 4. E esse outro pedaço aqui também tivesse lambda sobre 4. Lambda sobre 4 mais lambda sobre 4 é lambda sobre 2. Se eu tenho L igual ao comprimento do tubo L igual a lambda sobre 2. Então, L comprimento do tubo igual a lambda sobre 2. Vezes o número de nós, não de ventres. Por quê?
E ventre vai ser para cordas. Para tubos é o número de nós. E agora eu também consigo reescrever a frequência, igualzinho. Pessoal, as fórmulas são iguais para tubos abertos. Por que aberto? Porque vai ter o tubo fechado, infelizmente. Então, cordas vibrantes e tubos abertos compartilham a mesma fórmula, as mesmas fórmulas. Só que para cordas, N vai ser o número de ventres e para tubos, N vai ser o número de nós. Então, a frequência, pessoal, vai ser o quê? De novo, número de nós, não de ventres, vezes velocidade dividido por 2L. E, novamente, recomendo a memorização dessa fórmula aqui. Beleza? Pessoal, e guardem. Então, vou botar aqui uma observação. 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 Cordas vibrantes. Cordas vibrantes. Cordas vibrantes. E tubos abertos. E tubos abertos. Compartilham. 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 As mesmas fórmulas. Fórmulas. Mas para cordas, N vale o número de ventres. E para tubos, N é o número de nós. Certo? Então a diferença entre as duas é isso. Para cordas, N vai ser o número de ventres. E para tubos abertos, N vai ser o número de nós. Para tubos fechados, N também vai ser o número de nós. Só que vai mudar um pouquinho. Eu só vou ter número de nós ímpares, que eu vou mostrar daqui a pouco. Pessoal, como que eu sei que é um nó e que é um ventre? Pelo amor de Deus. Nó é onde a amplitude é zero. Nó, amplitude zero. Ventre é onde a amplitude é máxima. Então, nó, amplitude zero, ventre, amplitude máxima. E eu tenho também os tubos fechados. Como eu sei que é fechado? Olha lá, pessoal, aqui, atenção, pelo amor de Deus. Tubo aberto é aberto aqui e aberto aqui. Tubo fechado, dá uma olhada nele aqui. Ele é fechado aqui, ó. Ele é fechado aqui. Mas digo, por que não é fechado aqui? Se fosse fechado aqui, não ia entrar o som, né? Por isso tem que ser aberto de um lado. Ele é fechado na outra extremidade. Ele é aberto para o som entrar, porque se fosse fechado, o som não entraria. Certo? E ele é fechado do outro lado. Por isso que eu chamo de tubo fechado. Pessoal, o que vai mudar aqui? Vejam, para tubo fechado, eu só vou ter N ímpares. N's ímpares. Ou seja, para tubos fechados, somente tenho harmônicos ímpares. Essa é a principal característica de tubos fechados. Não tenho harmônico par. O que é harmônico par? Não posso ter número de nós pares. Somente número de nós ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Vai por isso. Olha aqui. 3, 1, 5. Só tenho ímpar. E muda a fórmula um pouquinho? Muda um pouquinho. Qual que vai ser a fórmula para tubo fechado? Vai ser o L. Deixa eu mudar a cor. O L vai ser igual ao quê? Bora dar uma olhada lá. Nesse primeiro aqui, no harmônico fundamental, dá uma olhada. O L, pessoal, é o comprimento do meu tubo. Só que agora é um tubo fechado. Ele é fechado aqui. Aqui, pessoal, eu tenho lambda sobre 4. Vejam que essa parte aqui, ó, essa partezona aqui, é 1/4 da minha onda. É 1/4 do comprimento de onda. Então, o tamanho do tubo é L, vai ser o quê? 1/4 da minha onda. Só que agora eu vou multiplicar por N, certo? Só que veja, para tubo fechado, eu não tenho N 2, 4, 6. Eu só tenho N ímpar. Por quê? Ó, nesse fundamental eu tenho um nó, que o nó tá aqui por acaso. O nó dele tá aqui, ó. Ó o nó aqui. Para o terceiro harmônico, não tenho segundo harmônico, eu tenho um nó aqui e o outro nó aqui. Sempre tem um nó na parede, pessoal. Sempre tem um nó na parede, na extremidade aqui, ó. Sempre tem esse nó aqui. Depois eu tenho 3 nós. O nó que sempre tem, aqui, aqui. Então, vejam. Tomem cuidado, pessoal. Tomem muito cuidado. Como vai ser agora? Então, aqui sempre vai ser ímpar. Sempre ímpar. E agora eu posso fazer como? Como vai ser a formulazinha?
só inverter para achar a minha frequência. Frequência, então vai ser N, que é o número de nós, vezes V, que é a velocidade, dividido por 4 vezes L. Mas agora o N somente é ímpar. 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Vejam de novo, pessoal. Aqui, ó. Aqui. Mesmo, olha aqui. Aparenta ter 2 nós, mas eu vou botar 2? Tem que botar 3, pessoal. Tem que botar 3. Tem que botar 3. Aqui tem quantos nós? 3 nós. Vou botar 3? Não, porque o 1 já foi 3. Esse aqui já era 3. Então, veja, sempre vai aumentando ímpar para ímpar. Ímpar para ímpar. E veja, eu vou ter o primeiro harmônico, vou ter o terceiro harmônico, não tem segundo harmônico. Eu vou ter quarto harmônico? Não vou ter quarto harmônico, vou ter o quinto harmônico. Então, N vai se contando com os harmônicos. Então, N igual a 1, N igual a 3 e N igual a 5, certo? Pessoal, é bastante coisa até de acústica. O que eu recomendo para vocês? Estudem fortemente armados, até ondas estacionárias. Até ondas estacionárias. Cordas vibrantes, tubos abertos, tubos fechados, é uma matéria um pouco mais específica. Caso você queira fazer exatas ou medicina, você tem que estudar tudo muito bem estudado. Isso aí eu não preciso nem falar. Caso você vai fazer humanos, alguns tipos de coisa que não precisa tanto de exatas, estuda até ondas estacionárias, está de bom grado, está de bom tamanho. Pessoal, nós não teremos aulas de MHS, que é uma matéria muito mais específica, só vou falar um pouco com vocês na aula de noite. E é isso. Pessoal, bons estudos, falando de mim, só me chamar e até a próxima vez. Pessoal, abração. Tchau, tchau.